a Jennifer e eu falo do canal Mindset Meu Plano Perfeito. Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês algumas técnicas para realizar suas metas. Muitas pessoas acabam simplesmente só escrevendo as metas dentro de um caderno, ou então numa folhinha, e aí quando chega final de janeiro, comecinho de fevereiro, as pessoas já nem sabem mais o que querem, ou aonde tá a meta, sumiu, sei lá, foi pro lixo, aconteceu qualquer coisa. Mas a pessoa nem lembra mais que tem metas. E aí quando as pessoas perguntam, você fez suas metas, tal? Fiz sim. Tá onde? Tá no caderninho lá em casa, em algum lugar perdido por aí, no universo. E aí, eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês algumas técnicas para que você possa realmente realizar suas metas. E quando você chegar no final do ano, você ter aquela sensação de dever cumprido. Poxa, eu estou realizado porque eu consegui bater o que eu queria, porque eu consegui alcançar o que eu almejava, entendeu? E para que isso possa acontecer, eu vou te contar um pouquinho de como eu cheguei nessa situação, ok? De como eu consegui organizar alguns pontos que para mim não era tão visível antes. E hoje eu consigo enxergar muito bem isso, porque eu venho trabalhando isso ao longo da minha vida, né? E então começou a ficar mais claro, mas antes não era. Bom, e eu vou te contar um pouquinho de como eu consegui realizar as minhas metas e vou te contar um pouquinho da minha história para que você possa entender como que funcionou, tá, na minha vida. Bom, somos em 3 irmãs, né? Eu e mais 2 irmãs. E quando eu tinha 3 anos mais ou menos, meu pai veio a falecer e minha mãe criou nós 3 sozinha. Então, assim, desde então ela nunca procurou uma outra pessoa pra poder se relacionar, nem nada disso. Então, ela criou nós 3 sozinha. Então, assim, eu já cresci com uma mulher muito determinada, né? O que ela queria, o que ela precisava, ela ia lá e fazia. Mesmo com todas as dificuldades do mundo, ela ia lá e realizava. Muitas vezes ela nem sabia que ela estava usando a motivação para ela alcançar o que ela desejava. Ela simplesmente fazia. Então, eu cresci com isso, né? De ser uma pessoa independente, ser uma pessoa responsável. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr atrás. Eu não posso esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso me mexer para que as coisas realmente aconteçam. E eu sou a última filha, né? Então isso já acaba deixando um pouco assim, você é mais mimada, mais... todo mundo passa a mão na sua cabeça, mas não é bem assim não, tá? Então assim, eu já cresci com aquela motivação de que eu posso realizar as minhas coisas, desde que eu corra atrás, desde que eu me manifeste para que realmente aconteça. E minha mãe sempre foi muito religiosa, ela sempre acreditou muito em Deus e eu também, né, venho por esse caminho. Eu sempre acreditei em Deus e acho que Deus é tudo na nossa vida. Então eu tenho essa força maior, assim, né, que eu acredito, que me rege, que me protege, que acaba me dando essas oportunidades para que eu possa conhecer e viver novas experiências. Bom, com 12 anos eu comecei a trabalhar fora. E minha mãe nunca me obrigou a trabalhar fora, nem nada, mas assim, eu tava determinada que eu queria trabalhar fora, né? E eu precisava ter meu dinheiro, eu precisava comprar as minhas coisas. Então, pra isso, eu pensei, bom, vou trabalhar fora. Então, na 3ª série eu tive uma professora maravilhosa, que eu tenho contato até hoje. E aí eu comecei a limpar a casa dela com 12 anos. E de lá, desde então, eu nunca parei. Mas antes disso, eu já cuidava de uma cachorrinha que morava comigo e eu ganhava 15 reais na época. E pra mim era suficiente, né? Tipo, ganhar 15 reais naquela época era bastante. Então, dava pra comprar as minhas coisas. Porque minha mãe não tinha condições de comprar, né? Naquele momento. Ela não tinha condições. Então, assim, eu sempre comecei a me manifestar pra que eu pudesse fazer as coisas. Então, se eu queria, eu ia lá e corria atrás, pronto. Então eu comecei a usar isso, mas sem saber, né? Porque, tipo, criança, 12 anos, você não tem noção ainda de muitas coisas. Mas eu comecei a usar isso na minha vida e eu nem percebia.
Eu sei que antes disso, só para que você possa entender um pouquinho, voltando um pouquinho da história, com 7 anos eu escutei uma conversa da minha mãe, uma vizinha, e eles falavam assim, a família que tem Maria é uma família abençoada, que tem uma criança chamada Maria que é abençoada. E eu coloquei isso na minha cabeça. E eu falei assim, bom, quando eu tiver um filho, minha primeira filha será menina e será Maria Eduarda. E desde então, assim, eu nunca tirei isso da minha cabeça. Era uma coisa que já tava interno, já tava decidida, entendeu? Então assim, quando eu casasse e meu marido não quisesse um nome, era um problema dele. Mas o nome teria que ser Maria Eduarda e eu sabia, eu tinha certeza que minha primeira filha seria menina. Bom, muitos anos se passaram, eu comecei a namorar, eu casei. E aí, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu já sabia que era menina. Mas na época, meu esposo, ele queria fazer aquele teste de sexagem pra saber se era menino ou não. Eu falei assim, bom, você vai gastar dinheiro à toa, né? Porque eu já sei que é uma menina. Aí ele falou assim, não, imagina, você nem sabe de nada. Eu falei assim, tá bom, então gasta, pode fazer, mas, né, sabe que é uma menina. Aí, beleza. A gente fez o teste, aí quando saiu o resultado, era uma menina. Eu falei assim, tá vendo? Só gastou dinheiro à toa, porque eu já sabia que era uma menina. Então, dentro de mim, eu já comecei a criar isso, desde pequenininha, mas assim, eu nem entendia muito bem como que funcionava. Eu vim entender, né, recentemente, assim, quando eu comecei a aplicar na minha vida mesmo, quando eu comecei a estudar um pouco mais, e aí comecei a analisar todo a minha trajetória de vida, e eu comecei a perceber quantas coisas eu usava isso na minha vida e eu nem percebia. Nem imaginava que realmente eu estava colocando em prática. Só que assim, eu colocava em prática, mas não sabia quais eram os fundamentos, qual era a teoria de como eu realmente colocava em prática de verdade, né? Para alcançar o que eu queria. Então, um dos meus primeiros contatos maiores com realização de metas e acreditar que era verdade aquilo, até se tornar o físico, foi com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu comecei a acreditar, eu, né, criei isso dentro de mim através de uma história, de uma conversa que eu escutei da minha mãe. Então assim, eu internalizei isso dentro de mim e criei, pronto. Todo mundo que me conhecia na época, sempre que falava de filhos e tudo mais, eu sempre falava assim, não, minha primeira filha vai ser Maria Eduarda, vai ser menina e vai ser Maria Eduarda. Então assim, eu nunca deixei de acreditar nisso. E isso, quando eu comecei a fazer uma análise do que eu tinha feito na minha vida, eu falei assim, caramba, eu usava isso, eu nem sabia como que eu usava. Agora, hoje eu tenho as técnicas, né, pra usar. Mas, beleza. Então, assim, um dos meus primeiros contatos foi esse. Foi acreditar que realmente era verdade aquele momento e que ele se tornaria real, né, futuramente. Então, assim, foi com 7 anos. Então, com 26 anos, eu tive minha filha e Maria Eduarda. Depois eu mostro uma fotinho pra vocês. Então, no decorrer da minha vida, eu comecei a usar muito isso, né? Comecei a aplicar algumas coisas, mas eu realmente ainda não entendia como que funcionava. Então, assim, em 2017 foi um ano muito difícil pra nossa família, né? Ainda eu tava casada e eu tava desempregada. E eu precisava muito arrumar um trabalho. Muito, porque a gente estava passando por uma situação muito de escassez mesmo, né? A gente não tinha dinheiro para poder pagar as contas, não tinha dinheiro para poder comprar nada. E essa minha filha, Maria Eduarda, ela tinha um problema de alergia à proteína do leite. Então, assim, ela usava um leite que era muito caro. Uma latinha de leite era 150 reais. E era 400 gramas e durava uns 3 dias. E, assim, parece que quando você tá numa situação mais difícil, você começa a atrair muito mais coisas negativas. E aí eu vou te explicar o porquê depois. Todas as pessoas que podiam ajudar a gente de alguma forma, a gente já tinha pedido dinheiro, já tinha ajudado a gente de algum jeito. Então, em uma noite, não conseguia dormir. Eu comecei a rezar, né, internamente, comecei a pedir, e aí algo dentro de mim, assim,
falava assim, muda seu pensamento, muda a forma de pensar, porque eu só falava assim, ai, me tira dessa situação. O que eu pedia naquela época era assim, me tira dessa situação, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, me tira dessa situação porque eu não consigo, não vou dar conta. E tipo assim, era um sentimento de... Era uma sensação de sofrimento mesmo muito grande, né? Porque eu tava passando, pelo que eu tava passando. Então assim, quando eu comecei a pedir dessa forma, e aí eu vi que não tinha nada, não dava resultado. Aí chegou uma noite, eu tava chorando muito. Nossa, eu chorava muito. Era umas 3 horas da manhã, e eu tava escutando uma palestra da Alessandra Santos. E aí eu comecei a mudar meu pensamento, né? Comecei a pensar assim, não, eu não posso pensar que eu não vou conseguir, que tudo acabou. Não posso pensar dessa forma. Eu tenho que pensar que eu preciso agradecer pelas coisas que eu já tenho, pelas coisas que eu agradecer antes mesmo de conseguir. Então foi quando eu comecei a mudar o meu pensamento. E aí eu comecei a pensar de uma forma diferente e a pedir de uma forma diferente. Eu comecei a pedir o que eu queria, ser muito específica. Eu falei assim, Senhor, eu preciso de um trabalho que eu trabalhe de segunda a sexta, que eu ganhe tanto, que eu ganhe 2.500, que eu tenha benefícios, que eu possa cuidar das minhas filhas, que eu tenha um recurso maior. Então assim, que eu tenha plano de saúde. Então assim, eu comecei a colocar todos os benefícios que eu queria, do jeito que eu queria, aonde eu queria, e eu comecei a mudar meu pensamento. E aí eu comecei a agradecer por isso. Antes mesmo, né, de ter. Então eu comecei a agradecer. E isso foi uma das provas maiores, assim, de quando você muda o seu pensamento. Quando você acredita que vai acontecer, que aí é aquela parte de você pedir, ser bem específico no que você está pedindo e acreditar que ele vai se tornar real, mesmo sem você estar vendo ali naquele momento. Porque todas as opções que eu tinha naquele momento eram possibilidades que eu não iria conseguir um emprego, que eu não iria conseguir um salário, do jeito que eu queria, as coisas que eu queria. Então, eu comecei a mudar aquela forma de pensar. E aí, quando foi isso, comecei a fazer, a pensar isso, mudar essa forma de pensar, no finalzinho de maio para começo de abril. No dia 1º de junho eu estava empregada. Eu estava começando a trabalhar. Então essa foi uma das maiores provas nessa situação que eu comecei a... Quando eu comecei a mudar meu pensamento, eu consegui alcançar o que eu precisava. E 19 dias depois, meu esposo arrumou um trabalho também, do jeito que ele queria, do jeito que ele precisava. E a gente agradeceu muito, né, pelo fato da gente ter conseguido um trabalho, porque assim, foi algo que realmente a gente não esperava, né? A gente estava precisando, a gente pediu, e aí quando a gente começou a mudar a forma da gente pedir, aí a gente realizou o que a gente precisava, né? Aí a gente conseguiu alcançar o que a gente estava tanto almejando, tanto querendo naquele momento. E isso foi uma das maiores provas. Aí, em 2018, junho mais ou menos de 2018, eu e meu esposo, a gente começou a ter algumas divergências e aí a gente resolveu se separar. Então a gente tinha decidido que ia se separar. No finalzinho de julho eu comecei a procurar uma casa. Em agosto eu conversei com uma amiga minha que tinha algumas casas para alugar, e aí ela falou assim, eu tenho uma, só que precisa fazer algumas reformas, mas acho que até setembro já tá tudo certo. Eu falei, tudo bem então. Então assim, em julho a gente decidiu se separar, em agosto eu comecei a procurar uma casa e eu só não mudei antes porque o pedreiro acabou enrolando um pouco mais pra resolver a situação, e aí eu não consegui mudar em setembro. Mas no final de outubro eu já tinha mudado.
E isso foi uma decisão muito, muito grande para quem normalmente não... Para quem passa por uma situação dessa, é uma decisão assim que é tremenda. Então, é uma mudança totalmente de vida, é uma mudança que requer que você tenha uma firmeza, né? Um pensamento um propósito muito maior, para que você possa ultrapassar por isso, passar por isso sem tantos danos, porque danos tem, né? Ninguém passa por uma separação sem danos. Mas enfim. Então assim, só para que vocês possam entender a trajetória de quando você decide que você quer fazer alguma coisa, quando você tem um propósito para fazer, todas as outras coisas começam a encaminhar para que você possa realizar, né, alcançar aquele propósito. Uma motivação, seja ela boa ou ruim, a gente precisa correr atrás. A gente precisa resolver, né, se movimentar para que as coisas possam começar a fluir. Então, eu me mudei e desde então eu comecei a entender algumas situações e eu comecei a estudar muito mesmo sobre todas as situações da lei da atração, de como que funcionava, os pensamentos positivos. Assim, nunca fui uma pessoa negativa, mas chega um momento, quando você passa por algumas situações, você acaba ficando desmotivada, você acaba ficando triste, começa a pensar várias coisas ruins. E aí, quando você começa a pensar coisas ruins, você só começa a atrair coisas ruins. Por quê? Aquela energia, aquele sentimento que você tá tendo naquele momento é de tristeza, é de angústia, é de medo. Então, o que começa a atrair? Coisas que façam com que você mantenha esse sentimento. E aí, a partir do momento que você decide que não quer mais ter esse sentimento, que você quer mudar a sua visão, quer mudar o seu pensamento para que outras coisas possam acontecer, aí você começa a entender como que vai funcionando o caminho. E eu vou te ensinar 3 técnicas que eu comecei a usar na minha vida, só que antes eu não sabia, eu já usava, mas eu não sabia usar elas da forma correta, ok? Por isso que eu não tinha um resultado tão bom quanto hoje eu tenho, porque eu realmente não sabia usar. Então assim, eu usava ela, mas não tinha um fundamento. E hoje eu tenho. Para que você entenda como que funciona essas técnicas, eu vou te mostrar uma por uma. Como que foi que eu utilizei cada uma delas para chegar nos objetivos que eu desejava no momento da minha vida, ok? Então a primeira técnica é saber pedir. Isso mesmo. Saber pedir. Muitas vezes não sabemos pedir. E quando a gente não sabe expressar o que a gente quer, a gente não consegue alcançar o que a gente deseja. Imagina uma criancinha, um bebezinho, que ele não sabe falar, né? Então o jeito dele expressar é chorando. Então assim, como ele não sabe expressar o que ele quer, então as pessoas precisam adivinhar o que ele precisa naquele momento. E aí às vezes até chegar no que ele realmente precisa, demora um pouco. E acontece da mesma forma com a gente. Quando a gente não sabe expressar o que a gente quer de verdade, então demora para que realmente aconteça o que a gente deseja, né? O que está dentro do nosso coração, o nosso pedido. Então, quando a gente começa a especificar o que a gente quer, quando a gente começa a deixar claro o que a gente quer, fica muito mais fácil para que o universo possa entender isso, para que Deus possa entender esse nosso desejo, essa nossa necessidade. Então, quando eu falo o que eu quero e deixo bem claro o que eu desejo, o que eu preciso naquele momento, então eu começo a emitir todas as energias, entendeu? Que está dentro do meu corpo, porque o nosso corpo é formado de energia, então tudo que está à nossa volta é formado de energia. Mas num próximo vídeo eu vou comentar um pouco com vocês como que essas energias funcionam e como elas trabalham 24 horas na nossa vida. Mesmo que você não acredite, ela trabalha 24 horas na nossa vida e ela influencia extremamente todas as nossas decisões. Então,
quando a gente emite essas energias, o que a gente deseja, o sentimento que a gente tem por aquele pedido, a gente consegue obter ele muito mais rápido ou demora um pouco mais. Então, quando a gente deixa claro o que a gente quer, é necessário deixar claro. É necessário ser específico no que eu preciso, no que eu desejo, no que eu quero. Então, assim, se eu quero um aumento de salário, eu não posso falar assim, eu quero um aumento de salário somente. Não é, porque se eu receber R$1 de aumento de salário, é um aumento de salário. Eu cheguei no objetivo que eu queria, só não cheguei no resultado que eu desejava. Então, assim, se eu quero um aumento de salário, então eu preciso ser específico. Então eu falo, eu quero R$2.000 de aumento, eu quero R$3.000, eu quero R$500. Então, assim, tem que ser bem claro para que o universo possa entender isso e fazer com que todas as energias fluem para que aquele seu desejo seja realizado. Mas é necessário especificar, ok? Então, uma das primeiras técnicas é especificar. Ser claro, pedir com clareza, pedir bem específico. Coloque todos os detalhes possíveis que você deseja. Se é um carro que você quer, então você coloca aquilo. Eu quero um carro cinza, eu quero um carro dessa marca, eu quero um carro de 4 portas, eu quero um carro que é um carro grande, um carro pequeno. Deixa bem claro no que você realmente deseja, o que você precisa, para que isso possa funcionar, para que você possa ter clareza na hora de você enxergar a sua meta, ok? Então, seja claro, peça com bastante clareza. Segunda dica, segunda técnica, você precisa acreditar. Não basta só pedir, você tem que acreditar que vai acontecer. Você lembra lá quando eu falei pra vocês que quando eu tinha 7 anos, eu tinha dentro de mim a certeza que quando eu ficasse grávida, a minha primeira filha seria menina e que o nome dela seria Maria Eduarda? Pois é, eu acreditei nisso. Então, assim, não foi uma coisa que eu deixei de acreditar, ou então que eu só acreditei por um momento. Eu passei a minha vida inteira, até eu ganhar ela, acreditando que realmente era possível, que era verdadeiro, que era real, que ia acontecer aquilo. Então, quando você acredita que vai acontecer, esse desejo, que seja um desejo intenso dentro de você, você consegue fazer com que isso seja real, entendeu? Que você tá acreditando que ele vai chegar. Não importa o tempo, não importa a velocidade, mas o que importa é a intensidade do seu desejo, de acreditar que vai ser realizado o seu pedido, que vai ser realizado o seu desejo. Então, assim, é necessário acreditar, mas acreditar com intensidade que isso funciona, entendeu? Porque senão realmente não vai funcionar. A segunda é acreditar e a terceira é agradecer. Agradecer antes mesmo de receber. Porque quando a gente tem um sentimento de gratidão por aquele desejo já alcançado, você consegue sentir a presença do objeto, do que você quer, sentir a emoção de realizar esse sonho, de realizar essa meta. Então, você consegue agradecer por ele antes mesmo de ter. Então, assim, essa é a mais importante das técnicas. É a mais poderosa, é você agradecer antes mesmo de você ter. Porque quando a gente agradece antes de ter, se sentir feliz em receber aquilo, se sentir que já está com a sua meta alcançada, que já está realizado na sua mão, já tem o físico ali com você. Então, isso é uma das mais grandes técnicas para que você possa alcançar o que você deseja, é agradecer. Esse sentimento de gratidão, de prazer em já ter alcançado, é o que alimenta não só a sua mente, mas não só a sua mente, mas o seu subconsciente também, fazendo com que ele trabalhe para que isso realmente aconteça. Porque a nossa mente não consegue distinguir o que é passado do que é o presente e o futuro. Pensa numa situação ruim que aconteceu com você no passado.
Se você pensar, você vai ter o mesmo sentimento agora. Esse sentimento vem à tona. Então, assim, você não tem como distinguir, somente não distingue o que é passado e o que é presente ou o que é futuro. Então, quando você tem esse sentimento de gratidão, é como se você já estivesse com o seu objetivo alcançado. E isso faz com que todas as possibilidades se movam para que você alcance o seu objetivo final, que é alcançar a sua meta. Então, isso que é importante, antes mesmo de ter. Isso faz toda a diferença, que é normalmente o que as pessoas fazem. Eu vou só agradecer quando eu receber. E aí não recebem ou recebem de uma forma que não queriam, porque não foi específico no que até usando a primeira técnica. E portanto, não conseguem realizar o que você realmente deseja. Então, quando você agradece isso, quando você tem esse sentimento de gratidão, fica muito mais fácil você alcançar o que você deseja e muito mais rápido do que você possa imaginar. Esse é o sentimento de gratidão. Então todas as energias são voltadas para isso, para que você possa entender que agradecer é um passo fundamental para você alcançar a sua meta. Então, deixo para vocês essas 3 dicas aí extremamente valiosas que você pode colocar em prática hoje mesmo, pode colocar em prática com as suas metas, com seus objetivos, e você vai ver como já vai ter uma transformação na sua vida. Então comece hoje mesmo a ser bem específico no que você quer, peça sendo bem específico. Acredite que vai dar certo, realmente vai funcionar, que vai dar certo. E agradeça antes mesmo de receber. Isso tudo faz toda a diferença. Então, não esqueça disso. Essas 3 são as principais para que você possa começar a ter resultado nas suas metas, para que você possa alcançar o que você deseja. 3 técnicas aí muito valiosas. Eu espero que você possa usar elas da melhor forma possível e agradeça imensamente o que você tem. Então, um super beijo. Fiquem com Deus.